nenhum, para não. Manuela Moura Gades, quando se discute a prostituição tem que se apresentar nomes de proxinetas ou prostitutas. Quando se discute o tráfico, desculpe, quando se discute o tráfico de droga tem que se apresentar nomes de traficantes. Não. Os problemas não estão à vista de todos. Você não conhece advogados que estão presos por ficarem com o dinheiro dos clientes? Não conhece advogados que estão fugidos do país? Desculpe, estão denunciados. Você não conhece advogados que fugiram do país, condenados a penas de prisão? Vamos passar a outro caso. Responda. Porque é que o bastonário não pode fazer isto? Deve fazer. E se não fizer, é hipócrita. Eu, como jornalista, quando falo de algum caso, eu falo dele concretamente. Desculpe, há casos que não pode falar e não deve falar. Nós devemos denunciar as situações que existem no país, como a corrupção, como os tráficos vários de droga, como alguns advogados. Não é preciso estar a apontar nomes na praça pública. Isto é o que muita gente quer e isto não é o meu feitio. Não é a minha maneira de ser. Os crimes estão aí. Nós temos advogados presos. O advogado sabe até melhor do que eu. Quando não há provas, não se pode falar sobre os assuntos. Não se pode acusar pessoas. Não se pode falar sobre as coisas. Não se pode falar sobre corrupção em Portugal. Eu vejo aqui todos os dias quase a noticiar. Mas eu falo das coisas em concreto. Não, há muitas coisas que não pode falar em concreto. Há muitas coisas que não pode falar em concreto. E sabe que há muitas coisas que ficam pela insinuação, ficam pela névoa, ficam pela mensagem subliminar. Percebe? E isto é o que acontece. E há coisas que não se podem dizer. Mas tem que se denunciar. O tráfico de droga tem que se denunciar aí sem ter necessidade de ter nomes de traficantes. E está aí à vista de toda a gente. E a prostituição também. Agora, o que era necessário era combater e denunciar o farisaísmo destas pessoas. Ouça, Maria Manuela, você está a falar de 4 ou 5 pessoas. E estão contra o Estatuto, sabe porquê? Eu vou-lhe dizer, tome bem nota. São 4 ou 5 pessoas. São os dirigentes. Dirigentes da ordem sou eu. São 4 ou 5 pessoas. Sabe porque é que estão aí por trás contra o Estatuto? Porque pela primeira vez há um Estatuto que inclui a incompatibilidade entre advogado e deputado. Sabe porquê? A transparência. Sabe, mas deixe-me dizer, quem está por trás disso são candidatos derrotados como o Dr. Magalhães e Silva. E era bom saber porque é que o escritório dele, por exemplo, tem a assessoria jurídica da alta velocidade em Portugal. Desculpe, porquê? Mas tem que entrar nisso. Você apresenta aqui uma coisa que me estivesse... Eu acho que é inédito haver um abaixo-assinado em todo o país. Mas isso é ilegal, eles podem fazer o que quiserem. Vamos ver quantas assinaturas têm. Não sei, logo veremos. Isso, além do mais, é uma fraude jornalística isso. Isto é uma fraude jornalística. Desculpa, não há abaixo-assinado nenhum. Desculpa, a fraude jornalística começou ontem a sair. Não há abaixo-assinado. Mostre-me o texto do abaixo-assinado. Ela existe e mostre-me o texto, exiba o texto do abaixo-assinado. E começou... Isto é manipulação dos jornalistas e dos órgãos de comunicação social. Não há nenhum texto do abaixo-assinado. Não há manipulação nenhuma. Desculpe, mostre-me o texto do abaixo-assinado. Você está a dizer que há um abaixo-assinado, mostre-me o texto. Então, eu depois mostro. Aqui não tenho. Devia ter aí. Se está a anunciá-lo, devia ter aí. Mas tem outras coisas. E ouviu. Diga lá o que tem para eu ver. O Soutor escreveu uma coisa, um texto que foi muito divulgado e depois muito criticado, sobre o caso Freeport. Sim, escrevi. Sim, em que atacava, depois de já ter atacado os juízes, depois de ter atacado os juízes. Não, atacou. Porquê é que não diz criticar? Porquê é que utiliza o termo atacar? Porquê é que a gente não pode criticar as magistraturas e o mau funcionamento da justiça? Poder judicial abafa corrupção de magistrados. Onde é que está isso? Não é atacar. Está aqui. Isso é um título jornalístico, não é uma expressão minha. Isso é um título jornalístico, não é uma expressão minha. Não, está entre aspas. Não, é falso então. Eu não afirmei isso. Pronto, são os jornalistas mais uma vez. Doutor, mas aquela carta que o senhor, porque é o senhor responsável pelo boletim da ordem. Não é uma carta, é um artigo. Sim, um artigo que escreveu. A atacar a Polícia Judiciária e depois também a atacar o Ministério Público por causa de uma denúncia anónima que foi feita. Não é anónima a denúncia, foi falsificada, foi uma combinação entre a polícia. Vamos continuar. Pois, uma combinação entre a polícia. Entre a polícia, um membro do CDS, um político da oposição e 2 jornalistas. Sim, o doutor não sabe que a quantidade de denúncias anónimas chega. Mas essa carta não era anónima, Manuela Moura. Não era anónima. A Judiciária sabia. Sabia do autor, e disse, mandas uma carta anónima. E foi a segunda tentativa dessa pessoa fazer uma carta anónima. O senador não sabe, como advogado, que a maior parte, aliás, isso já tinha sido divulgado, o senador não sabe que a maior parte das denúncias anónimas são mesmo combinadas, porque as pessoas não querem revelar. Mas no jornalismo... Só uma pergunta, porquê é que o senador, ao fim destes anos todos, resolveu
a escrever sobre aquilo? Ao fim destes anos todos. Foi quando tive um despacho onde relatava o que se passou. Um despacho de uma magistrada do Ministério Público. Porque se o jornalista combina com uma fonte, mandar uma carta anónima, para já é errado. É fraudulento, é um método fraudulento. Mas em processo penal prevalece um princípio que se chama o princípio da legalidade. E não é possível, se a polícia sabia que aquela pessoa tinha conhecimento de factos, não mandava fazer uma carta anónima, arrolava como testemunha, ouvia em alto. Ao fim destes anos todos não houve investigação nenhuma. É que não houve investigação ao fim destes anos todos. O doutor tem noção de que foi visto como um frete político? Ou seja, as pessoas podem interpretar como quiserem. Eu não devo nada ao engenheiro Sócrates, nem ele me deve nada a mim. Eu não ando aqui a atacar nem a defender pessoas. Eu escrevi esse artigo da mesma forma que defendi a Leonor Cipriano no Algarve e que, note, ficou provado hoje em tribunal, em sentença no Tribunal do Faro, que ela foi torturada nas instalações da Polícia Judiciária. Agora, mas ainda sobre isso, o doutor, eu não faço, desculpe, o doutor acusa a Polícia Judiciária e o Ministério Público Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Mas depois diz outra coisa. Você não pode dizer que eu faço fretes políticos a ninguém. Não, sabe porquê? Eu vou-lhe dizer. Não foram todos os outros. Foi meia dúzia de pessoas aqui em Lisboa. Meia dúzia de pessoas. E admito que haja muitas pessoas que pensem assim, escute bem e olhe bem para mim nos olhos, eu nunca fiz fretes políticos a ninguém. Nunca mais viu nada, a carta rogatória, todas as outras coisas, eu vi o começo do processo e pronunciei-me sobre a origem do processo, que é uma origem infame para um Estado de Direito. É uma manipulação em 2004 para um Estado de Direito. E é impossível haver justiça quando nascem processos judiciais assim e ao fim de mais de 5 anos não há, falsamente anónimas, denúncias combinadas com a polícia, com jornalistas e com políticos opositores do José Sócrates. Deixe-me dizer, tem que ouvir. Eu não faço fretes ao engenheiro José Sócrates, sabe, por uma razão muito simples. Eu nunca tive um trabalho do Estado, nem quero ter. Os meus filhos e a minha família nunca tiveram emprego no Estado, nem quero ter. Percebe? Aí as pessoas que têm negócios altamente com o Estado é que estão aí a dar uma de viúvas virgens, está a perceber? É que estão aí a dar. É que sobre o mesmo caso, e sobre as pressões, no caso Freeport, o senhor diz isto, afirmar publicamente que há pressões e criar um clima de alarmismo na opinião pública é gravíssimo e tem efeitos muito negativos para a credibilidade da justiça e até dos próprios magistrados. O senhor, por um lado, põe em causa a investigação da Polícia Judiciária e do Ministério Público. Por outro lado, dizer que há pressões põe em causa a credibilidade. O senhor põe em causa a credibilidade da Polícia Judiciária. Você vai almoçar com um colega seu e depois, por outro lado, está muito preocupado com a credibilidade. Claro que dois pesos e duas medidas. Sempre estive preocupado com a credibilidade da justiça e denunciar, sobretudo, os seus comportamentos errados, as suas atitudes contra o Estado de Direito e contra a legalidade democrática. Em processo penal não há combinações dessas. Em processo penal há diligências rigorosamente formais. Olha, o que se passou, sabe o que é? Foi uma denúncia anónima do... Não foi uma denúncia anónima. Isaltino Moraes. Foi... Sabe? Isaltino Moraes também começou com uma denúncia anónima. Esse processo não sei, parece que não é assim tão anónima como isso, mas não foi. Está a ver? Também não é tão anónima como isso. Veio-se a saber agora. Está em julgamento. Nunca foi. Escute, este processo não foi denúncia anónima. Foi a Polícia Judiciária que disse a um amigo com quem se encontravam, conjuntamente com o jornalista, escreve uma carta anónima. A Polícia Judiciária o que devia fazer era, o senhor sabe, vem depor, presta declarações, vem depor e registra-se em auto. Não há conversas informais, há conversas rigorosamente formais. O que está a passar na sociedade portuguesa, escute, ou não, o que interessa é depois se as coisas têm ou não seguimento. Não tiveram. Ao fim de 5 anos, que seguimento é que tem? Doutor, o processo ainda está. O que é que tem? Diga-me, nem sequer há indícios, nem sequer é suspeito, nem sequer é arguído. O que é que tem? Tem efeitos políticos. Isso tem. E isso é processos que nascem para ter efeitos políticos. É desastroso para a democracia e para o Estado de Direito. Aliás, não, eu digo.